Então aquela cotovelada no rosto do personagem Hossein foi mesmo de verdade? Confira até o final do vídeo essa e outras curiosidades do clássico O Grande Dragão Branco. Bloodsport, ou O Grande Dragão Branco no Brasil, é uma produção da Golan Globus, uma das empresas da Cannon Films, com direção de Newt Arnold. O longa anuncia sua inspiração na vida real de Frank William Dukes, um americano lutador de artes marciais, responsável por criar um estilo próprio chamado Dukes Ryu Ninjutsu. Ele alega ter participado de um torneio secreto chamado Kumite, nas Bahamas, do qual ele descobriu por fazer parte de sua investigação clandestina da CIA, quando ele prestava serviço à Marinha, e sua carreira de lutador como peso pesado lhe rendeu mais de 300 vitórias invictas. Inclusive, num programa de televisão, ele mostra a técnica do Jin Mak, ou o toque da morte, que acontece em uma cena do filme e é demonstrado na televisão. Infelizmente, isso não prova em nada suas histórias, e há uma grande polêmica ao redor de seus grandes relatos, incluindo a duvidosa existência de seu mestre, Senzo Tanaka, e de ser o único ocidental da história a aprender a milenar técnica de ninjutsu Koga Yamabushi. Dukes foi muito questionado por falta de provas e chamado de farsante, pois o filme ainda o descreve como, além de ser um lutador invicto por 5 anos, tinha os recordes mundiais de nocaute mais rápido do mundo, soco e chute mais velozes também. De qualquer forma, não se pode levar o filme como uma biografia ou documentário, mas apenas um filme de ficção com inspiração em seus relatos. Inclusive, o próprio roteirista do filme, Sheldon Ledish, confirmou em entrevista ao site Asian Movie Post: Frank me contou várias histórias, na sua maioria um monte de mentiras. De qualquer forma, a história de sua participação no comitê me pareceu uma grande ideia para um filme. Dukes, de sua parte, alegou que o roteiro original era de sua autoria. Se chamava originalmente Enter the Ninja, mesmo título original do clássico de 1981, com Franco Nero, que no Brasil é intitulado como Ninja, a Máquina Assassina. E segundo Dukes, Sheldon alterou a sua ideia para Bloodsport, mas Sheldon nunca confirmou isso, dizendo que nunca houve um roteiro antes de Bloodsport. Portanto, várias curiosidades dos bastidores do filme, que foram apenas alegações por parte do próprio Frank Dukes, não estão nesse vídeo por serem um tanto quanto duvidosas. E seguindo, esse foi o primeiro filme de Van Damme como protagonista. Antes disso, só havia conseguido pequenas participações, como em Monaco Forever, no filme Breaking, ao lado de seu amigo Michel Kissy, e sem aparecer, ele foi dublê no filme Braddock, de Chuck Norris, chegando até a fazer sparring com o astro. Ele havia até mostrado sua habilidade ao cofundador da Golan Globus, Menahem Golan. Menahem Golan came out of the restaurant I was going in, so I kick above his head, he went, wow, no? And he was with 2 Asian buyers. So when he heard them being impressed of himself, he gave me his card and I met him weeks later. E o mesmo acabou lhe cedendo o papel principal em Bloodsport. Inclusive, o próprio Jean-Claude brinca com isso numa entrevista promocional do filme. So when I met him the first time, I did my split. Right. I show my muscles and I say I'm the best and I'm not too expensive right now. Take me now. He said, you get it. This is Bloodsport. O figurino dos lutadores no filme não estava de acordo com a realidade, de acordo com Dukes, e o baixo orçamento disponível não permitiu investir nas roupas adequadas. Então Dukes, por conta própria, passou os detalhes à sua esposa, que encomendou e enviou todo o material necessário. E ele disse: decidi fazer meus próprios uniformes a partir de shorts de ciclistas. E falando nos lutadores, era essencial que lutadores reais fossem contratados para fazer parte do elenco. Um exemplo disso é o personagem Paco, interpretado pelo moçambicano Paulo Tocha, primeiro campeão estrangeiro de Muay Thai na China comunista. E o próprio amigo de Van Damme, o ator marroquino Michel Kissy, já era campeão amador de boxe aos 17 anos de idade e praticante do karatê Shotokan, Muay Thai e kickboxing.
Uma coisa que todos os filmes de artes marciais tinham em comum eram o baixo orçamento. E com O Grande Dragão Branco não foi diferente. Seu custo foi de um pouco mais de $1.500.000, mas pela primeira vez, um filme do gênero se tornou muito popular, arrecadando mais de $50 milhões na bilheteria mundial. E acredite, isso quase não aconteceu. Menahem Golan detestou o resultado do filme e disse que lançaria diretamente em vídeo, pois seria um fracasso de bilheteria. Então colocou o filme na geladeira. When I received that movie, they put the movie on hold for another 1 year. And I go back to Belgium and they call me the punching ball of Chuck Norris because I trained with him, right? Yeah. So that was my father's in shame. Mas o editor Michael J. Dutty, junto com o próprio Van Damme, reeditou todo o filme e seu lançamento nas telonas foi um estouro. The guy who was cutting with me is the guy who did Tower Inferno, and he showed me the steps. Em 1992, John Tobias e Ed Boon foram chamados para desenvolver um jogo eletrônico de outro filme de Van Damme na época, Soldado Universal, mas isso não era do interesse deles, que acabaram se concentrando em um jogo de luta que teve toda a atmosfera de O Grande Dragão Branco, inclusive o personagem Johnny Cage, que foi totalmente inspirado no Frank Dukes do filme, com exatamente a mesma vestimenta e o icônico espacate com golpe nas partes íntimas, apenas incluindo uma sapatilha, e as iniciais sendo as mesmas de Jean-Claude. Aliás, esse jogo também teve muita influência de outro clássico dos anos 80, Os Aventureiros do Bairro Proibido, que tem um vídeo aqui no canal e o link se encontra aqui no card. Já a trilha sonora é um grande destaque do filme, com composições de Paul Herzog e canções por Stan Bush, ambos responsáveis pela trilha de Kickboxer, outro sucesso que também ajudou a estabelecer a ascensão da carreira de Jean-Claude Van Damme. Inclusive, o próprio Stan Bush pediu aos seguranças para liberarem a entrada do ator em um local onde ele se apresentaria. Após a apresentação, Van Damme foi agradecer pessoalmente e afirmou que as músicas eram melhores que os filmes. E essa foi a segunda vez em que Van Damme e Stan Bush se encontraram. Na primeira vez, o próprio cantor alegou que o astro ficou dando em cima de sua mulher. Yeah, he was trying to talk to my wife at the time. My first wife, and he was like, "Who's this guy?" Kind of, you know. And then she sees him on the screen with his shirt off. Like, whoa! O longa ainda teve mais 3 sequências com outro elenco baseado no mesmo universo de lutas clandestinas. No ano seguinte, um filme nos mesmos moldes foi lançado diretamente para home video. Na verdade, com referências demais para não ser chamado de cópia. Muita gente conhece esse filme como A Vingança Final, exibido pela Band na época. Mas seu nome original é Blood Fight, nada parecido com Bloodsport, não é mesmo? E o antagonista dessa produção de Hong Kong é ninguém menos que o próprio Bolo Yeung. E o nome de seu personagem é Chang Li. Quase o mesmo que o de Dragão Branco Chong Li, que igualmente derrota um lutador se apossando de sua faixa e que em seguida é vingado, agora no caso, por seu antigo mestre. Logo após a execução do Jin Mak, o famoso toque da morte no filme, vemos o personagem Chong Li, interpretado por Bolo Yeung, dizer a icônica frase: "Muito bom, mas tijolo não revida." Essa foi uma homenagem a seu antigo amigo de trabalho Bruce Lee, em sua produção de 1973, Operação Dragão, onde ele utiliza uma frase similar: "Oh, don't hit back." Tanto Bolo Yeung como Roy Chow, que faz o Sensei Tanaka, estão nesse filme com Bruce Lee. Falando em Jin Mak, o nome também é uma referência ao folclore das artes marciais chinesas. O toque da morte nos filmes é representado por golpes com os dedos em pontos de pressão no oponente, causando paralisia ou até mesmo a sua própria morte. Isso é utilizado também no filme Kill Bill e chamado de a técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Plan A taught you the 5-point palm exploding part. Filme esse que também tem um especial aqui no canal, confira no card.
Na cena em que Jackson fica internado, o médico chinês é interpretado por Charles Wong. Na época, ele era o diretor da Salon Films de Hong Kong, responsável por providenciar os equipamentos para a produção do filme. Na cena em que Dukes bate o recorde mundial de nocaute mais rápido com o lutador Sadiq Hossein, o ator que o interpreta, Bernard Mariano, realmente foi acidentalmente nocauteado de verdade por Van Damme, perdendo assim sua consciência, e a cena foi mantida no filme. Em câmera lenta é possível ver o golpe o acertando de fato, mas a chacoalhada em seguida que o ator dá ao cair no chão gera dúvidas se foi realmente na mesma sequência ou se teve um corte nessa parte. Mas de acordo com o próprio ator, mesmo com um acidente, ele tem orgulho de ter feito parte do filme que possibilitou pagar sua faculdade na época. Já Paulo Tocha, o Paco do filme, ficou com medo de machucar o astro, mas também disse que o astro não pegou leve com ele. E é possível notar na cena dos chutes que ele acerta com força e acabou também quebrando o nariz durante essa cena. Mas ele disse que é algo que acontece mesmo, principalmente em filmes com muito contato e sem dublês. Tanto que eles voltaram a contracenar em Garantia de Morte, 2 anos depois. E aí, tem alguma curiosidade que você conhece e que não está nesse vídeo? Tirando as histórias de Frank Dukes, é claro. E compartilhe esse vídeo com quem também é fã de filmes de luta. E se quiser ver mais vídeos do Astro aqui no canal, deixe nos comentários e se inscreva para receber as novidades toda semana.